Quando a gente se rende a Deus, como acabamos de cantar, quando a gente se entrega nas mãos de Deus, do jeito que acabamos de dizer que queremos nos entregar, e quando fazemos isso de coração, Deus acredita e nos recebe. E aí, quando Ele nos recebe, o resto é problema dele. Se surgirem adversidades, são problema dele. Foi o que aconteceu com Josafá. Josafá entregou a sua vida a Deus. Josafá consagrou-se a Deus. Aí um dia levantaram-se 3 exércitos para combater Josafá. O exército dos Moabitas, o exército dos Amonitas e o exército dos habitantes da montanha de Seir, que eram os Edomitas. Estes 3 exércitos eram 3 nações diferentes, tinham reis diferentes, alguns costumes diferentes, mas se reuniram em torno de um único propósito: vamos destruir Josafá, o rei de Judá. E alguém chegou para dar notícia a Josafá e disse a Josafá assim: vem uma multidão do outro lado do mar, porque estas nações ficavam do outro lado do Mar Morto e do outro lado do Rio Jordão. Ficavam onde hoje é a Jordânia. E disseram: vem uma multidão contra ti do outro lado do mar e já estão em En-Gedi. En-Gedi era do lado de cá do mar. Quer dizer que a notícia era: vem uma multidão que é do lado de lá, mas já chegaram do lado de cá. Vem um problemão contra você e já chegou. Então o texto diz que Josafá temeu. Sim, porque quem tem juízo teme. Josafá temeu. E porque ele temeu, ele tomou uma atitude. Ele mandou reunir Judá, mandou reunir os líderes, famílias daquela nação. E em Jerusalém, de pé, eles oraram pedindo socorro. E o texto diz que estavam os velhos, os jovens e as crianças. E há uma lição para nós nisto. Nós, os pais, na intenção de protegermos os nossos filhos, nós não deixamos que eles se envolvam com os problemas da casa. E às vezes não tem dinheiro para fazer feira, às vezes o emprego foi embora, às vezes a empresa está quebrada e ninguém diz nada aos meninos, para os bichinhos não sofrerem. Isso é errado. Seu filho precisa aprender como é que você enfrenta crise. Os meninos precisam aprender como é que a gente enfrenta o desemprego, como é que a gente enfrenta a crise financeira,
como é que a gente enfrenta a adversidade. Porque um dia estes meninos não serão mais meninos. Um dia eles serão pais e mães. E a vida lhes reserva uma cota de problemas e de ameaças. E se eles não aprenderem como é que se enfrenta, como é que eles vão escapar? Então o povo se reuniu, famílias inteiras se reuniram para pedir socorro a Deus. E quando eles estavam reunidos na praça de Jerusalém para pedir socorro a Deus, Deus levantou um homem do meio dos cantores, não foi dos pregadores, foi do meio dos cantores. E o Espírito Santo de Deus ungiu este homem. E este homem disse assim: ouvi, ó Judá e Jerusalém, e Josafá o rei, e o povo todo da cidade. Esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Não temam a multidão que vem, porque nesta peleja vocês não terão que lutar. Ponham-se em posição de guerra, mas a peleja é do Senhor. Sabe, querido, às vezes a gente está ficando apavorado com uma guerra que não é nossa. Às vezes a gente está ficando apavorado com uma guerra que não é nossa. A guerra é de Deus. Deus diz: eu sou o Senhor da guerra. Eu sou o Senhor dos exércitos. Deixe comigo. Deixe nas minhas mãos. Relaxe. Descanse. Ponha-se em posição. Só para você testemunhar o que eu vou fazer. Quando foi no dia seguinte, o povo saiu para a batalha. Deus diz: amanhã, vocês saiam e vão para a batalha. Subam a ladeira de Ziz. Eles vão estar lá no deserto de Tecoa. Quando foi de manhã cedo, Josafá reuniu o exército, colocou o exército em fila, indo para a batalha, mas fez um negócio diferente. Botou na frente, não os arqueiros, botou na frente, não os lanceiros, botou na frente, não a cavalaria, botou na frente os cantores, botou na frente os cantores. E a letra na música não era: ai, ai, papai do céu, socorro. Não, a letra era outra. A letra era: bendizei ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A letra não era letra de pedido de socorro. A letra era letra de adoração. A adoração, porque Deus já tinha dito que a batalha era dele, e se a batalha é dele, a vitória é certa. Querido, talvez você tenha sido derrotado, porque você está botando na frente os arqueiros,
ou os lanceiros, ou a cavalaria, ou o que você tem de força no seu próprio braço. Talvez este seja o erro de estratégia. Antes de colocar a cavalaria, antes de colocar os lanceiros, antes de colocar os arqueiros, antes de colocar a espada, antes de colocar a força do seu braço, coloque a força do seu joelho, se ajoelhe para adorar a Deus. Primeiro, adore a Deus, e depois de adorar a Deus, o Senhor dos Exércitos, então marche para a batalha. Mas primeiro a adoração. Primeiro a adoração. Bendiga a Deus. Diga a Deus quem Ele é. Diga que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Senhor da guerra, o Deus Senhor da paz, o Deus Senhor da cura, o Deus Senhor da vitória, o Deus dono de todo ouro e de toda prata, o Deus único, vivo e verdadeiro, o Jeová Jireh. E diga, seja criativo, bendizei ao Senhor, quer dizer, diga bem de Deus. Arranja adjetivo, e quando acabar os adjetivos em inglês, em português, se souber, glorifique em inglês, em qualquer língua, e até em língua estranha, mas glorifique a Deus, porque nós nascemos para glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, com ou sem vitória, com ou sem saúde, com ou sem dinheiro. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E quando nós cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados, Deus cumpre com o propósito para o qual Ele nos criou. Foram para a batalha, chegaram no alto da ladeira, olharam para baixo, havia 3 exércitos lá embaixo, de defunto, de cadáveres. Mas quem matou esse exército? Parece negócio de doido. Parece aquela história de cobra engolindo cobra. Estavam os 3 exércitos lá no deserto de Tecoa. Tinham vindo unidos por um único propósito: destruir Judá. De repente, os moabitas e os amonitas olharam para os habitantes da montanha de Seir e, por alguma razão, descobriram que não tinham nada com eles e resolveram matá-los. E mataram todos os habitantes da montanha de Seir, os edomitas que tinham vindo para a peleja. Quando terminaram, olharam um para o outro, os moabitas para os amonitas para os moabitas, e disseram: eu não tenho nada a ver com você. Puxaram da espada e mataram-se uns aos outros, até que não ficou nenhum sobrevivente. Quando o povo de Deus chegou lá em cima da ladeira, levando na frente um grupo de adoradores, e olhou lá para baixo, havia 3 exércitos de cadáveres.
Mas havia mais. Havia um tesouro no meio dos cadáveres. É que naquele tempo, numa campanha militar, os exércitos saíam conquistando e saqueando as cidades. Às vezes as campanhas militares duravam meses, anos, e ao longo da campanha, grandes tesouros eram amealhados. E aqueles 3 exércitos morreram. E entre os cadáveres estava o ouro, estava a prata, estavam as riquezas. E era tanta que foram necessários 3 dias para levar todo o tesouro para Jerusalém. 3 dias para levar todo o tesouro para Jerusalém. Entenderam? O presentão que Deus deu a Josafá e ao povo de Judá. Um presentão que foi preciso 3 dias para carregar para casa. Agora, ele veio embalado como problemão. Veio embalado como problemão. Mas na verdade era um presentão. Sabe, na nossa vida é assim também. Há situações que surgem e que nós chamamos de problemão. Mas no final, elas se transformam em presentão. Bom, para aqueles que sabem separar cadáver de tesouro. Sim, porque tem gente que não sabe separar cadáver de tesouro. Olha lá de cima e só vê cadáver. E há até os que descem a ladeira e levam para casa os cadáveres e deixam lá no deserto o tesouro. Na vida tem gente que parece urubu, só pega a carniça e o tesouro fica lá. Os urubus só se interessaram pelos cadáveres. O tesouro não interessava. Como é que você está atravessando a vida? O que é que você está recolhendo das pelejas da vida? O que você está levando para casa ao final de cada batalha? Está levando o tesouro, não só de ouro, mas tesouro de aprendizado, tesouro de pessoas que você conhece ao longo dos desafios que a vida lhe traz. Quem tem sido você na vida? O que você tem amealhado nestes anos todos? De todos os presentões que Deus mandou para você, às vezes embalado como um problemão. O que foi que você levou para casa? O presente ou a embalagem? Estamos vivendo um ano
estamos vivendo um tempo de problemão. Todas as expectativas são as piores possíveis. É como a notícia que deram a Josafá. Vem um problemão e já chegou. Quem sabe o presentão que pode ser recolhido do meio desse problemão. Quem sabe? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Aprenda com Josafá. Reúna a família. Peça socorro a Deus. Deixe seus filhos saberem que você não tem forças em você mesmo para enfrentar sozinho, mas que você tem um Deus que tem todo o poder e que se importa. Deixe seu filho ver como é que você enfrenta um problemão. E quando chegar na hora de recolher o presentão, leve ele junto e diga: está vendo, meu filho, como é que Deus faz? A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.